Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre falhas em obras de contenção. Então, apesar de serem desenvolvidas para manter a estabilidade do solo e evitar deslizamentos, diversos fatores como erro no projeto, falha em drenagem, execução mal feita, tudo isso podem sim levar essas estruturas a colapso. Então, é de extrema importância a gente entender isso para evitar acidentes, né? E também encontrar soluções na engenharia. Agora falando um pouquinho sobre o que são as obras de contenção, são estruturas projetadas para manter a estabilidade do solo e evitar movimentação. Então elas são muito utilizadas em encostas, taludes e escavações para prevenir deslizamentos. Então assim, garantindo a segurança das pessoas, construções, rodovias. E seu principal papel é resistir à força exercida pelo solo para manter a estabilidade do terreno. Falando um pouquinho sobre os principais tipos de contenção, aqui eu falo para vocês um pouco sobre o muro de gravidade e o muro de flexão, também conhecido como arrimo. Então, os muros de gravidade, eles vão utilizar o próprio peso para resistir ao empuxo do solo, enquanto os muros de flexão, eles vão ser feitos em concreto armado, então eles vão resistir através da sua capacidade estrutural e das suas armaduras presentes na estrutura. Trazendo mais alguns exemplos, temos os solos reforçados e grampeados, onde eles vão reforçar o terreno através de gel sintético ou barras de aço. Daí também a gente tem as cortinas, que são estruturas verticais feitas de concreto. Então elas vão ser usadas para conter escavações e taludes. E as estacas geralmente são utilizadas em obras de maior porte. Como é feito isso? Elas são inseridas no solo e vão funcionar como barreiras de contenção. As obras de contenção são extremamente importantes e fundamentais porque permitem estabilizar terrenos que naturalmente poderiam sofrer deslizamentos ou deformações. Então, elas possibilitam a construção de estradas, edifícios ou até mesmo escavações em locais com desnível, além de controlar os empuxos do solo e garantir a segurança e a durabilidade das estruturas ao redor. Sou a Fernanda e vou explicar as principais causas das falhas em obras de contenção. Essas estruturas são construídas para resistir aos esforços exercidos pelo solo e garantir a estabilidade de taludes, encostas e aterros. No entanto, quando ocorrem problemas durante o projeto, a execução ou a manutenção, pode surgir falhas que comprometem a segurança da obra. Entre as causas mais comuns estão as drenagens inadequada, erros de projeto, falhas na execução, sobrecargas não previstas e a falta de manutenção. A seguir, vamos entender como cada um desses fatores pode influenciar o desempenho da contenção. Uma das principais causas das falhas em obras de contenção é a drenagem inadequada. Quando a água da chuva infiltra no solo e não encontra um caminho adequado para escoar, ela fica acumulada atrás da estrutura. Esse acúmulo aumenta a pressão exercida sobre a contenção, fazendo com que ela suporte esforços maiores do que o previsto. Além disso, a presença excessiva da água favorece a infiltração e reduz a resistência do solo. Com o passar do tempo, pode surgir rachaduras, deslocamento e, em situações mais graves, o colapso da estrutura. Por esse motivo, os sistemas de drenagem são considerados elementos fundamentais em qualquer obra de contenção. Outra causa importante são os erros de projeto. Antes da construção de uma contenção, é necessário realizar estudos para conhecer as características do solo. Quando essas informações são insuficientes ou incorretas, o projeto pode ser desenvolvido com parâmetros inadequados. Isso pode resultar em um dimensionamento incapaz de suportar os esforços reais que atuarão na estrutura. Além disso, fatores como presença de água, tipos de solo e cargas futuras devem ser consideradas durante o projeto. Quando esses aspectos são ignorados, aumenta o risco de falhas ao longo da vida útil da obra. Mesmo com o projeto adequado, problemas durante a execução também podem causar falhas. Um exemplo comum é a compactação inadequada do solo. Quando o aterro não é compactado corretamente, ele pode sofrer deformações e movimentações ao longo do tempo. Outro fator importante é o uso de materiais de qualidade inferior ou a execução da obra de forma diferente prevista no projeto.
Esses problemas reduzem a capacidade da contenção de resistir aos esforços do terreno, favorecendo o aparecimento de fissuras, de deslocamentos e outras manifestações patológicas. Além dos fatores já apresentados, as contenções também podem falhar devido à sobrecarga não prevista e à falta de manutenção. Com o passar do tempo, novas construções, circulações de veículos pesados ou alterações no terreno podem aumentar os esforços atuantes sobre a estrutura. Além disso, a ausência de manutenção pode provocar o entupimento de drenos e o agravamento de infiltrações, reduzindo a eficiência do sistema de drenagem. Dessa forma, mesmo uma contenção bem projetada e executada pode apresentar problemas se não houver acompanhamento e a manutenção adequados. Portanto, as falhas em obras de contenção geralmente são relacionadas à ação da água, às características do solo e à forma como a estrutura foi projetada, executada e mantida. O projeto desses fatores é fundamental para garantir a estabilidade da obra e a segurança das pessoas. Eu me chamo Maine e eu vou explicar um pouquinho sobre as consequências das falhas em obras de contenção. Então, essas falhas, elas podem causar diversos problemas, como trincas, deformações e até mesmo o colapso de estruturas próximas. Além dos danos materiais, essas falhas representam riscos à população, podendo provocar acidentes e, em casos mais graves, perdas humanas. E agora explicando como a gente pode evitar essas falhas nas obras. Então, aqui a gente colocou 4 medidas preventivas para minimizar a ocorrência de falhas. Então, a primeira delas é indispensável iniciar com um projeto bem elaborado, baseado nos estudos geotécnicos que permitam compreender as características do solo e dimensionar corretamente a estrutura. E por segundo fator, durante a execução, é fundamental seguir rigorosamente as inspeções do projeto e utilizar materiais adequados. Além disso, a implantação de um sistema de drenagem eficiente evita o acúmulo de água e o aumento das pressões sobre a contenção. Por fim, a realização de inspeções e manutenções periódicas permitem identificar problemas, garantindo maior segurança e vida útil à estrutura. E concluindo a finalização do nosso trabalho, nós observamos que as obras de contenção são essenciais para garantir a estabilidade dos terrenos e a segurança das construções, e como consequência, a maioria das falhas está relacionada a problemas de projeto, drenagem, execução ou manutenção das mesmas. Por isso, a adequação de boas práticas em todas as etapas de obra é indispensável para prevenir acidentes e reduzir prejuízos. E foi esse o nosso trabalho sobre falhas em contenção. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção.